Olá, seja bem-vindo. Eu sou Adiel Bahia, analista financeiro CNPI, e você está no HB Review, Inteligência Financeira. Vamos falar sobre governança? Governança é um dos fatores que são levados muito em consideração nessa nova tendência chamada ASG. Mas, em primeiro lugar, o que é a ASG? Ela vem de uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, que, traduzindo para o português, é questão ambiental, social e de governança. E eu quero trazer esse tema hoje para a gente conversar, levando-se em consideração dois fatos recentes, duas notícias aí que tiveram bastante repercussão, uma delas a nível internacional e a outra mais âmbito Brasil, para a gente abordar esse tema da governança. Qual é a relevância da governança no nosso dia a dia e no nosso orçamento, nos nossos investimentos? Imagine que você está no seu trabalho, você pertence a um setor, desempenha qualquer atividade que você tem um chefe. O seu chefe é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que toma boas decisões, que aceita assessoria, que toca o trabalho juntamente com todo mundo, leva em consideração as opiniões e, além de tudo, leva muito em consideração a sua qualidade de vida e da sua família. Você vai gostar muito desse chefe, vai gostar muito desse emprego, ainda mais se você tiver uma boa remuneração e tiver os adicionais de desempenho e tudo mais. Agora imagine que você recebe a seguinte notícia: o seu chefe vai mudar de agência. Quando você ouve isso, muito provavelmente você vai ficar muito pesaroso, afinal você se acostumou com aquele chefe, a sua qualidade de vida está ótima e você não gostaria de perder aquela pessoa como a quem você se reporta no seu trabalho. E cria-se uma expectativa, e agora? Quem vai assumir o lugar do meu chefe? Como é que vai ser essa pessoa? Como é que vai ser a forma dela de trabalhar? Como é que vai ser o trato com o subordinado? Aí depois de uma semana, duas, quando o interino está ali assumindo a posição do seu chefe que foi embora, você ouve a notícia de que o seu chefe novo ele é muito centralizador, muito ríspido, não sabe tratar com pessoas, aqueles benefícios que você desfrutava antes, ele vai rever e tudo mais. Como é que vai ser a sua reação em relação a essa notícia? Muito provavelmente, muita gente ali no seu setor vai começar a ponderar a possibilidade de mudar de emprego, de mudar de agência, de buscar uma outra função. Por quê? Porque aquele chefe tem uma forma diferente de governar. E assim funciona da mesma forma no mercado financeiro. Quando você fala que vai haver a mudança de chefia, a mudança de comando em qualquer empresa, em qualquer instituição, as pessoas elas tomam reações diferentes. Muitas esperariam o novo chefe chegar para ver se de fato se confirma toda aquela expectativa que foi gerada. Outros já começam a tomar decisões antes para, quem sabe lá, não quer sofrer na mão de um novo chefe que seja ruim. E outras pessoas simplesmente ignoram, porque não sabem nem a diferença de um e outro. Ou as pessoas novas que não conviveram muito com o chefe anterior não vão ter muito como referência. E o mercado é da mesma forma. Quando você ouve que uma empresa, uma instituição vai trocar de chefe, você começa a pensar, como é que vai ser a postura? As pautas que eram levadas em consideração antes, elas vão continuar sendo levadas? A estratégia da empresa, ela vai se manter? O planejamento futuro, os investimentos vão continuar da mesma forma? Ou vai ser a nova direção vai trazer muita novidade e coisas que, você tinha tomado decisão de uma forma antes? Não, essa empresa está tomando essa direção, está investindo mais em meio ambiente, em questões sustentáveis, está mudando a estratégia, a forma de coletar energia. Então, as suas decisões pretéritas foram baseadas muito em relação à governança que a empresa tinha anteriormente. Quando essa governança muda, quando essa estrutura muda, você começa a ponderar, as decisões que eu tomei lá atrás, elas continuam valendo com a nova diretoria ou vai mudar? Eu estou trazendo isso porque recentemente a gente soube da demissão do Jean Paul Prats da Petrobras, né? Então isso mexeu com o mercado, teve uma queda abrupta das ações. Felizmente a nossa carteira não sofreu muito porque a gente tinha defendido ela com opções. Isso é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente.
mas cria-se uma expectativa no mercado. Como é que vai ser a política de combustíveis? Como é que vai ser a questão do refino? Vão realmente investir em refinarias? Ou vai haver interferência do governo com essa nova diretoria? Então a gente percebe a expectativa do mercado e o mercado se movimentando muito por conta da governança, de quem vai assumir, né? Agora nós estamos com um novo nome aí que deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, mas de qualquer forma cria-se uma expectativa no mercado, cria-se muitas vezes um pânico e, a bem da verdade, muitas vezes é exagerado, porque as pessoas que normalmente não têm informações adequadas vão seguindo a manada, vão seguindo a maioria, e muita gente se aproveita desse pânico generalizado para aumentar a sua posição. Isso aconteceu, inclusive vai ser alvo de um episódio nosso aqui, das nossas discussões, dos nossos estudos, na pandemia, que foi uma oportunidade excelente para pessoas aumentarem sua participação nas empresas. Claro, depois de toda aquela sequência de circuit breaks que aconteceu, né? Mas foi um momento melhor, mais top nos meus investimentos. Por quê? Observei o mercado, óbvio que ia continuar caindo, porque o pânico tomou conta das pessoas, mas você tem que começar a pensar, tipo, esse pânico que foi gerado vai acabar com a estrutura da empresa? A empresa tem caixa? A empresa vem apresentando bons indicadores? Eu estou me baseando na emoção ou na razão ou no estudo? Isso é fundamental. E a governança é o ponto mais objetivo que a gente tem nessa questão ASG, porque são dados, são números, né? Você pega o currículo de quem está assumindo a presidência da empresa, que resultados essa pessoa apresentou, quais foram as suas funções anteriores, né? Ou é somente uma decisão política, ou alguém que foi posto ali no cargo para receber uma boa remuneração. Infelizmente, nós temos muito disso. Acontece. Mas quando você tem um nome de peso, uma pessoa que demonstrou resultados, que já operou em outras situações, sabe lidar com crise, isso gera confiança e, naturalmente, os investidores vão depositar essa confiança, demonstrando ela, investindo, entrando com mais força, né? A Petrobras ela sempre foi muito conhecida por pagar dividendos. Recentemente nós tivemos aí um entreveiro definindo se haveria ou não pagamento de dividendos extraordinários, e isso foi alvo também, balançou o mercado, muitos investidores reduziram posição porque acreditavam que realmente não valeria a pena. Mas, enfim, isso vai ser um alvo de outra discussão. E o outro fato é o acidente que houve com o helicóptero do presidente do Irã, e alguns dos seus ministros estavam com ele ali, e repercutiu também, principalmente no mercado de petróleo. Então nós temos duas notícias aí que interferem diretamente na commodity petróleo e, naturalmente, em todas as empresas que exploram ou refinam petróleo e gás. E sabemos que o Irã faz parte da OPEP, né, que é uma organização dos países produtores de petróleo, os maiores que nós temos no mundo. O Irã é o terceiro maior exportador de petróleo do mundo. E quando você tem uma troca de comando num país como esse, que também, né, desenvolve tecnologia nuclear, que trouxe alguns questionamentos aí em relação à lisura do processo, afinal é proibido você enriquecer urânio a uma medida maior do que a permitida pela agência internacional, e o Irã, né, foi colocado como eixo do mal na época do George Bush como presidente dos Estados Unidos. Enfim, é um país que desperta muitas controvérsias, e quando o presidente do país ele falece, a gente começa as expectativas, as especulações a respeito de quem vai substituir esse presidente, que postura vai adotar, se vai ser o mais linha dura, se vai governar, né, de uma forma que vai dificultar o acesso ao petróleo, ou vai estimular a indústria nacional, ou vai permitir que o preço do petróleo flutue de acordo com o mercado internacional. Isso são questões que aqui no Brasil nós também levantamos em relação à Petrobras. No governo anterior, a flutuação dos preços dos combustíveis ela acompanhava o mercado internacional. No governo atual, há uma maior interferência no tabelamento de preços de combustíveis. Então, todas essas questões repercutem no mercado, influenciam diretamente nos resultados das empresas, e o mundo inteiro sente, né? Porque o petróleo é uma commodity que é das mais valorizadas, das mais importantes, tanto para a indústria de transformação quanto para a energia. E nós devemos levar sempre em consideração
essa questão da governança. Observar os nomes, né? É óbvio que você não deve tomar uma decisão somente baseada nessa questão. Tem que observar os resultados da empresa, que estão também diretamente relacionados com a governança, mas é importante ficar de olho aí nos próximos acontecimentos para a gente ver como vai variar o preço do petróleo, como é que vai ser a produção, como é que vão ser as decisões que vão ser tomadas pela próxima presidência e para a gente tomar boas decisões de investimentos e não se desesperar com a situação que se apresentar, mas tomar decisões racionais e menos emotivas. Questões que a gente deve ficar de olho na troca da presidência da Petrobras, ou seja, impactos da troca da presidência da Petrobras. A política de preços interna, como é que o novo presidente ele vai reavaliar a política de preços interna da Petrobras? A gente sabe aí que a demissão do Jean Paul Prats foi feita diretamente pelo presidente da República. Então, quando há um desentendimento entre o presidente da companhia e o presidente da República, nós vemos aí que não havia um alinhamento que se esperava. Com a nova presidência, provavelmente vai haver um alinhamento maior. Então, provavelmente teremos mais interferência do governo. O impacto na inflação, a gente sabe que o petróleo é uma commodity fundamental tanto para a indústria quanto para o consumo. Mudanças nos preços de combustíveis podem ter um efeito direto na inflação. Competitividade no mercado, então a gente sabe, temos a Petrobras, a PetroRecôncavo, a PetroRio, temos a 3R, que são empresas privadas, enquanto concorre com uma gigante que é a Petrobras. Então o rumo que a Petrobras toma, naturalmente vai interferir nas outras empresas privadas. A estratégia de investimento e expansão, que é uma questão que levanta muita polêmica, se a gente se concentra no nosso core, nós temos o desenvolvimento de uma tecnologia é uma referência mundial, que é a exploração em águas profundas, ou se a gente aumenta, né, o nosso foco, né, de investimentos, como refino de petróleo, por exemplo, aí entra uma série de questões qual o custo disso, qual vai ser a vantagem competitiva que a gente vai ter se a gente investir nesse mercado, enfim. As expectativas estão aí, vamos ver como é que vai ser a postura da nova presidente da Petrobras. Energias renováveis, né? Recentemente estive em Dubai e lá, apesar de serem um grande produtor de petróleo, os Emirados Árabes Unidos, eles têm investido bastante em energias renováveis. Inclusive, os Uber lá, nós temos o Uber X e temos o Uber que é elétrico, né? Que possuem o mesmo preço, ou seja, se você quiser chamar o Uber, normalmente é um Tesla, né? Você opta lá na hora de chamar, o Uber X vai ser exatamente o mesmo preço do carro elétrico. Descarbonização e sustentabilidade, gestão financeira e de dividendos, isso aqui afeta diretamente os investidores, como eu já falei, a Petrobras vem revendo a sua política de dividendos, há uma lógica diferente em relação ao governo anterior. A Petrobras, no governo anterior, teve uma boa recuperação, pagou bons dividendos, recordes históricos até, né? A produtividade aumentou bastante e nós estamos aguardando ainda para ver se esse governo vai conseguir repetir esse desempenho. Muito pouco provável, até por conta da interferência constante. Quando você tem muita interferência política em uma empresa, naturalmente o nível de eficiência cai, os resultados caem. Então, cabe ficar de olho, né? Esperamos, né? Como investidores esperamos a prosperidade da companhia, mas vamos aguardar para ver. Gestão de custos e eficiência, alavancagem e acesso a crédito. Relações com o governo, como já falei, né? Se houve uma troca de presidência, porque o presidente da República não estava satisfeito. Então, espera-se naturalmente que a nova presidência esteja mais alinhada com o governo. Confiança dos investidores é uma questão que deve se levar muito em consideração, né? A gente já ouviu vários discursos a respeito, o mercado é um dragão, o mercado é um monstro, o mercado nunca se sacia. Na verdade, o mercado é composto por diversas pessoas. Óbvio que nós temos os grandes fundos de investimento, temos os grandes investidores individuais, mas o mercado reage à postura da governança, né? Se nós começamos a ver que o gasto ele está exacerbado, que o endividamento está aumentando, que os lucros estão diminuindo, nós vamos depositar nossa confiança, nosso dinheiro numa empresa como essa? Essa que é a grande questão. Isso é a reação do mercado, e não um monstro faminto que só quer arrancar, né, os benefícios da empresa.
Projetos em andamento, exploração em águas profundas, refinarias e infraestrutura, parcerias e joint ventures, projetos de energias renováveis e impacto no setor de energia brasileiro. Naturalmente, política de preço, investimento em infraestrutura, desenvolvimento de novas fontes, competição e concorrência.